Essas formas de agir com certeza machucam o ombro. Bora entender isso de uma vez por todas para evitar machucar o ombro de bobeira. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. É assim, né? Eu sabendo como é que machuca, é só eu evitar. Por isso nós vamos falar desse assunto aqui. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender um pouco mais sobre como a gente machuca o ombro para evitar esse tipo de situação. E compartilha com aquela pessoa querida que fala para você que tem uma dorzinha no ombro e talvez não conheça essas formas de machucar. Compartilha com ela, mas compartilha agora. O que é isso, Eduardo? Formas de machucar, né? Formas de agir que com certeza machucam o ombro. É o seguinte, são situações práticas do dia a dia que expõem a articulação do ombro à lesão. E também situações de treino, de atividade física. Óbvio que não vai dar pra gente abordar tudo aqui, mas eu vou falar das mais comuns que eu recebo a pessoa aqui com lesão. A articulação do ombro é uma articulação muito instável, com uma tendência de ser muito instável. Eu não posso falar que ela é instável, é uma tendência de ser muito instável. Por quê? Aqui assim, ó, eu tenho um receptáculo, igual a minha mão aqui, ó. E aí vem a cabeça do húmero, né, desse osso aqui, ó, do braço, do cotovelo até o ombro, né, o húmero. E é uma cabeça assim, ó, ela encaixa aqui, né, mas ela não encaixa perfeitamente porque não é assim, ó. A articulação do quadril é assim. A do ombro não, ela é mais rasa, né? Ela é mais assim, ó. E aí a cabeça do ombro, ela fica aqui assim, ó. Quem que prende ela aqui? Os músculos do ombro. Então, quer dizer que essa articulação é uma articulação muito solta, tanto é que permite essa amplitude de movimento. A gente não tem essa amplitude de movimento em outra articulação. Então, é uma articulação frágil, é uma articulação que merece um cuidado especial. Eu não posso sair por aí fazendo exercício de qualquer jeito, colocando meu ombro em posições de qualquer jeito, expondo meu ombro de qualquer jeito. Por isso que nós vamos conversar aqui. Então, só para deixar claro, né? São posições do dia a dia e posições, né, exercícios que eu faço, né, na atividade física que colocam o ombro num risco maior de machucar. E aí eu recebo essas pessoas aqui, elas sentam aqui no sofá para vir falar para mim do problema dela. E aí eu vou lá, investigo, quero saber o que está acontecendo, como é que ficou daquele jeito, como é que chegou daquele jeito e ela acaba me contando como é que foi o processo para ficar nessa situação que ela está hoje. O aqui que eu falo é a VIP, tá? A VIP, para quem não conhece, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Então tá, já entendemos, né? E aí, o problema é o seguinte, né? Muitas vezes você fala com a pessoa, você explica até para a pessoa, mas ela acredita que aquela forma é a única forma. Não tem outra forma de agir. Tanto na posição do dia a dia, quanto na atividade física, para fazer aquele exercício, para fazer aquela atividade física. E aí, invariavelmente, acaba machucando, porque coloca a estrutura do ombro numa situação de risco. Coloca a estrutura do ombro, muitas vezes, numa situação extrema, né? Exigindo além do normal da articulação do ombro. É complicado, porque assim, essa pessoa, ela aprendeu daquele jeito, né? Então, por isso que ela acredita que é a única forma, que aquele jeito é o jeito adequado, o jeito certo de agir. E também ela acredita que não tem outro jeito. Além de ser o certo, não tem outro jeito, né? São duas formas de pensar. Então tem gente que pensa assim, não, é só assim, isso aqui só faz desse jeito. E não, tem outras formas da gente fazer. Tem outras formas de cuidar dessa articulação do ombro, mesmo fazendo atividade física, né? Ou seja, fazer uma atividade física forte, exigente, intensa, que não vou expor a minha articulação do ombro
eu quero dizer o seguinte, né? Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95 com a fisioterapia associada. Então eu já vi centenas de milhares de casos de pessoas com lesão no ombro, com dor no ombro, com o ombro machucado. E a pessoa, quando você vem com a notícia, né? Essa posição que você estava fazendo, ou esse exercício nessa posição, não é uma posição adequada, não é uma boa posição. A pessoa muitas vezes ela fica reativa, porque aquele jeito é o jeito que ela acredita que tem que ser feito. É o jeito que ela acredita que é o jeito adequado. Então tem que ter um jeitinho ali, né, para falar com a pessoa, para a pessoa não ficar tão reativa. E a melhor dos cenários, né, se a pessoa puder, né, é a pessoa experimentar a posição. Então tá, vem aqui, eu vou te mostrar a posição mais adequada para fazer esse exercício. E aí a pessoa faz na posição adequada, porque aí ela sente no corpo, tá? Não sou eu falando, é ela sentindo no corpo. Então tá, Eduardo, então o que eu preciso fazer para não ficar arriscando o meu ombro de bobeira, não ficar expondo o meu ombro de bobeira? Então o primeiro ponto é entender o motivo pelo qual essa situação é inadequada, essa situação expõe o meu ombro, né? Então, porque se a pessoa não entende, se a pessoa não entendeu, vai ser difícil de dar o próximo passo, né? Então, ela precisa estar convencida que aquela posição é uma posição inadequada, que aquela posição é uma posição que corre o risco de machucar, que aquela posição é uma posição que expõe o ombro à lesão. Se ela entender isso, aí sim eu posso ir para a próxima fase, que é o quê? Começar a corrigir. Começar a fazer um processo ali de correção. Então, vamos imaginar, a pessoa tem um hábito, né, em casa de ficar numa posição que é inadequada. E aí eu vou começar a corrigir essa posição. Ou a pessoa tem o hábito de fazer tal exercício de tal forma. E eu vou mostrar isso na prática. A gente vai descer lá na sala de musculação e eu vou mostrar na prática como é que faz. Como é que não faz, né? Como é que faz para machucar, na verdade. Então, a gente vai ver na prática. Então, eu vou mostrar isso na prática. E aí, eu vou para a correção, né? Como é que eu faço para corrigir isso? Como é que eu faço para evitar esse risco desnecessário? Agora imagina só, né? Atendendo pessoas aí desde 95, eu tive um período aí de uma experiência muito grande com atletas, treinando atletas. Atletas eu acompanho até hoje, né? Mas treinando efetivamente atletas. E aí é interessante porque assim, o atleta tem essa mentalidade, né? Tanto do atleta quanto do treinador. É atleta, vai machucar mesmo. E não é verdade isso, não pode ser verdade isso. Né? Sim, é mais exigente, sim, exige mais da estrutura do corpo, mas ainda assim dá para fazer sem lesão, sem expor desnecessariamente o atleta. Eu treinei uma atleta de luta de braço por 9 anos. 9 anos. E ela ficou 9 anos sem perder e 9 anos sem lesão. Treinava pesado? Treinava muito pesado. Imagina, ficou 9 anos sem perder. Todos os anos ela foi para o Mundial. Todos. Mas eu não ficava expondo desnecessariamente a atleta, colocando ela em risco de forma desnecessária. Entende? Para quê? Para quê? Ela fazia o que tinha que ser feito. Ponto final. Com cuidado, com critério. E tem essa mentalidade no mundo esportivo. A atleta vai machucar mesmo. Tanto do atleta quanto do treinador. Isso não é legal. Isso não é bacana. Então, eu tive muitas experiências, né? E eu passei um período aí grande no mundo da luta. Eu como atleta, e aí eu como atleta acabava conhecendo vários atletas, e os atletas me procuravam aqui com lesão ou para fazer preparação física. E aí conversa vem, conversa vai, investigando, querendo entender como ele chegou naquela lesão, e a gente invariavelmente chega em algumas das posições que a gente vai conversar aqui, que eu vou mostrar, né, na prática aqui. Então, é complicado e é triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque não precisa disso, não precisa chegar nesse ponto. Dá para fazer sem ser dessa forma. Dá para fazer sem correr esse risco desnecessário. Eu treinei uma atleta
A gente se conheceu no tatame. Ela foi atleta de jiu-jitsu, campeã brasileira de jiu-jitsu. Depois ela foi para uma modalidade em cima do cavalo, que eu não vou lembrar o nome, qual é. Enfim. Depois ela foi para o triatlon, eu acompanhei ela no triatlon também. Aí tem a natação, né? A natação para o ombro também é complicado, tem que saber lidar com essa situação. E ela tinha uma lesão no ombro, né? Ela tinha uma frouxidão e uma instabilidade no ombro. Então o ombro dela saía do lugar, saía de sair mesmo, tá? Saía frequentemente, em várias ocasiões esse ombro saiu do lugar. E a gente sabe que não é bom o ombro sair do lugar. Quando o ombro sai do lugar, eu causo lesões ali, né? Lembra que eu falei que tem o receptáculo aqui que recebe a cabeça do húmero? Em volta aqui tem um lábio, né? Então quando a cabeça sai, ela mastiga esse lábio. Então é ruim, é bem ruim, tá? E a cabeça fica fora ali também, diminui a nutrição na cartilagem, enfim, esgarça a cápsula do ombro, os ligamentos, não é interessante. E ela fez isso muitas vezes, muitas, né? Mais de 10, dá para encher as duas mãos e sobra ainda, muitas. E a gente fez todo um trabalho com ela, né? Ela lutava ainda nessa época, fez todo um trabalho de estabilização desse ombro. Agora, tem algumas posições que elas instabilizam o ombro, né? Elas promovem uma frouxidão de ligamento e cápsula. É disso que a gente vai falar, de forma desnecessária. E um outro atleta também do jiu-jitsu que eu acompanhei, tinha exatamente a mesma coisa. E ele ficou sensibilizado, uma vez que ele estava brincando com o filho, ele foi apoiar a mão e o ombro saiu. Né? Então ele ficou muito sensibilizado com aquilo, ficou triste, né? Porque ele estava ali num momento bacana com o filho, querendo brincar, e aí aconteceu esse fato. E ele ficou triste e me procurou para a gente fazer todo um trabalho de reabilitação desse ombro, de estabilização desse ombro. Estou contando esses casos para quê? Para mostrar que acontece, para mostrar que tem que tomar cuidado, para mostrar que tem que estar atento, tem que ter um profissional, um especialista ali acompanhando, olhando, orientando, mostrando os melhores caminhos, mostrando como não deve ser feito, mostrando como eu não devo ficar me arriscando, colocando a minha articulação do ombro em risco de forma desnecessária. Por isso que eu estou contando isso. Mas em contrapartida, tem como cuidar, tem como prevenir, né? Fazer um trabalho preventivo. E aqui no Brasil, a gente culturalmente não tem um hábito de prevenir, a gente tem um hábito de remediar. A gente tem um hábito de deixar acontecer para depois correr atrás. E a gente o intuito aqui é exatamente ao contrário desse. É prevenir antes, evitar essas situações que colocam o ombro em risco. Viu? Você está falando aí, eu estou ouvindo até, mas assim, eu não sinto nada no ombro. Eu faço tudo isso que você falou que não pode fazer e eu não sinto nada no ombro. Que bom, que bênção. Ainda bem que você não sente nada. Mas eu posso praticamente garantir que se continuar, vai machucar. Porque dificilmente a gente faz um exercício e machuca. Eu vi um único caso até hoje em toda a minha carreira na sala de musculação, fazer um movimento e machucar. É um movimento contínuo, é água mole e pedra dura, que eu vou ali, né, fragilizando o tecido, né, até uma hora que ele machuca. Então não sentir nada não é parâmetro. Infelizmente não é parâmetro. Mas Eduardo, eu aprendi assim, eu aprendi que essa é a forma certa de fazer. Eu tenho certeza que você aprendeu, porque não tem como a gente sair fazendo do nada, né? Alguém ensinou. Só que eu estou falando que essa não é a forma adequada e eu estou falando do motivo também. O motivo pelo qual não é adequado. Para poder entender, para poder gravar aqui e para poder aceitar e fazer da forma, seguir a orientação da forma adequada. Eduardo, mas assim, ó, até ontem, né, antes de ouvir você falando, eu achava que essa é a única forma de fazer. Sim, mas não é. Não é. Tem outra forma de fazer, que é mais adequada, que é mais protetiva para o ombro. É essa que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, a gente ouve tudo isso e a gente começa a vir com as nossas desculpas para não fazer, para não seguir. E essa de não sinto nada, tá tudo bem, é a mais forte de todas. As desculpas, elas ficam aqui, ó, orbitando aqui na nossa frente. A gente vai lá e pega uma pra gente. Pra quê, né? Pra quê?
E tem também aquelas pessoas que elas ouvem tudo isso e elas começam a ir pela cabeça dela. Elas acreditam que elas vão conseguir resolver, entender tudo isso sozinhas. E elas começam a seguir muito mais a sensação delas do que a orientação que foi dada. Elas ignoram a orientação. E a sensação, ela não é um grande parâmetro, porque eu acabei de falar. Eu posso estar machucando e não estar percebendo. Eu posso estar causando micro lesões e não estar percebendo. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Cigarro, a pessoa está fumando, ela sente dor, ela sente que está se machucando, ela sente que ela está se lesionando, ela sente que ela está fazendo mal para o pulmão dela, mas tá. E lá na frente, quando o negócio começar a ter sintomas ou sinais, porque sintoma é o que eu sinto, né? Sinal não, é o que dá para ver. É o que dá para perceber, é um sinal. Quando começar a ter sinal e sintoma, o negócio já está avançado. É o mesmo que acontece com o nosso corpo. As articulações, né, já está com desgaste nas articulações. Então, eu não posso ir pelo que eu estou sentindo. Eu tenho que ir pelo que estão me orientando, pela orientação que eu estou recebendo. Aí sim, eu estou trilhando o caminho mais adequado. Eu estou trilhando o caminho certo. O caminho que vai proteger a minha articulação. E tem também aquela pessoa que ela quer seguir mais ou menos, então ela segue parcialmente as instruções. Ou seja, um dia faz, outro dia não faz, ou faz mais ou menos. Ó, a posição é essa. E ela não deixa nem na posição antiga, nem na posição adequada. Ela deixa no intermediário. Não vai resolver. Não vai resolver. Então eu tenho que seguir certinho a orientação. Não adianta eu seguir parcialmente a orientação ou ficar pegando dica pela internet, né? Ah, eu vi, o Eduardo falou aí, eu vou começar a procurar aqui na internet. Eduardo, mas eu estou na internet aqui, eu estou te ouvindo aqui na internet. Sim, mas essa pessoa que eu estou procurando essa informação, quem é essa pessoa? Que base essa pessoa tem de conhecimento para falar o que ela está falando? Qual é a experiência que essa pessoa tem? É isso que eu tenho que ver. Essa pessoa, ela já conseguiu ter o resultado que eu quero com outras pessoas? É isso. Porque qualquer um coloca qualquer coisa na internet. Tem muitas informações na internet. E qual é a veracidade dessas informações? Qual é a base que essas informações têm? Para realmente eu poder segui-las de olhos fechados. Para eu poder seguir e ter certeza que quem colocou aquilo ali é alguém que sabe o que está falando. Então não adianta eu ficar procurando na internet. Não adianta. Eu vou, pego uma coisa aqui, pego outra coisa aqui, pego outra coisa aqui, pego outra coisa aqui, eu monto um Frankenstein. Entende? Não vai resolver. Então tá, Eduardo, você já falou, mas eu queria ver na prática quais são essas posições, qual é essa forma de agir inadequada que leva meu ombro à exposição desnecessária. Vamos ver junto, então? Então vamos lá. Eu vou mostrar duas posições. Não, na verdade é uma posição em casa e um movimento que é muito comum de ser feito e é interessante porque a pessoa fala isso aqui, né? Ela relata aqui para mim, né? Esse movimento é um movimento comum. E aí eu vou também mostrar lá na sala de musculação alguns exercícios, né? Algumas posições, alguns movimentos que colocam o ombro em risco. Vamos comigo? Vamos primeiro lá na sala de musculação, depois a gente vem para as posições e para esse movimento que a gente vê acontecendo no dia a dia. Bora comigo! Então vamos lá, essas formas de agir com certeza machucam o ombro, é isso que a gente está conversando. Eu vou mostrar aqui 3 exercícios na sala de musculação que fazem com que isso aconteça. Olha só, esse exercício é um exercício bem comum, né? Que é um puxador nas costas, né? Que é trazer o peso aqui, né? Vai e volta, vai e volta. O que acontece muito? A pessoa, na hora de fazer esse exercício, ela faz isso, ó. Ó a diferença daqui, ó, pra cá.
Essa movimentação aqui, ó, machuca o ombro por causa desse movimento aqui, né, ó. Esse movimento que eu faço aqui, isso machuca o ombro, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Colocar o cotovelo para frente, posicionar o ombro, não precisa descer tanto, porque também muitas vezes no intuito de querer descer muito, ó, o ombro vai lá para trás. Então, ó, até aqui, ó, tá? Até aqui tá tranquilo. Bom, o exercício anterior é para a musculatura das costas, né, ó, tá? E esse exercício é para a musculatura do ombro. É o exercício de elevação lateral, né? Vai até, né? Abre o braço até aqui a altura do ombro e volta. E muitas pessoas têm o hábito de fazer passando a altura do ombro. Quando eu faço isso, o que acontece? Tem um tendão que passa aqui, ó. E aqui eu gosto de chamar de teto do ombro, né? Que é uma estrutura óssea. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir. Quando eu faço isso, eu tenho o húmero aqui, né? Imagina o húmero assim, né? Ó, o osso, e aqui tem uma cabeça, né? Que está encaixada aqui num receptáculo. E aqui eu tenho o teto. Quando eu faço isso, eu coloco a cabeça do húmero nesse teto. Eu encosto a cabeça do húmero nesse teto. E aqui está passando o tendão, né? E aí eu vou machucar o ombro. Não tem necessidade. Eu posso só elevar até a altura do ombro e volta, até a altura do ombro e volta, para não correr esse risco, né? Que a gente chama de impacto, né? Quando começa a fazer isso, e aí gera o que a gente chama de síndrome do impacto do ombro, né? Que é o impacto da cabeça do húmero lá nesse teto, né? Que chama acrômio, e o tendão passando no meio ali, sendo comprimido no meio desses dois ossos. Só evitar, só subir até a altura do ombro, tá tudo certo, vai conseguir trabalhar a musculatura do ombro, vai conseguir ter resultado sem risco. E agora o exercício de crucifixo, que é um exercício muito comum também, que a gente posiciona o peso aqui e abre o braço e volta, abre o braço e volta. Esse exercício é para o músculo do peitoral, mas também trabalha a musculatura do ombro. E muitas vezes a pessoa quer descer demais aqui, ó, né? E isso força demais a articulação do ombro, principalmente a cápsula articular, que é uma estrutura de tecido conjuntivo que envolve o ombro, né? Não tem necessidade. Se eu descer até a altura do ombro, né? Descer a mão até a altura do ombro e voltar, eu já vou conseguir um ótimo resultado no desenvolvimento do peitoral e do ombro. Vamos aqui para uma situação bem comum, que é a mochila lá atrás do banco. Olha, esse movimento do ombro aqui, ó. Eu vou lá, pego a mochila e trago a mochila para frente. Isso é extremamente lesivo para o ombro. Pior ainda quando a mochila está atrás do banco aqui, ó. Porque aí eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó, né? Para ir com a mão lá atrás do banco, ó. Pegar lá atrás do banco e trazer aqui para frente. Evitar. Essas situações com certeza machucam o ombro e são do dia a dia. E essa é a última posição que a gente vai ver. Essa daqui, ó. Descansando e colocando a mão atrás da cabeça. Essa posição para o ombro é terrível por causa da posição da rotação externa. Afrouxa a cápsula, afrouxa os ligamentos e gera muita dor, né? Dor crônica. Então, a gente tem um hábito, né? Muitas vezes de deitar para assistir uma televisão, de deitar no sofá, na cama e ficar nessa posição aqui. Posição que deve ser evitada. Visto agora, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha atitude agora? Qual é a minha posição agora? Qual é o meu posicionamento? É evitar. Só evitar. Só evitar de fazer desse jeito. Porque eu fazendo desse jeito, vai machucar. Uma hora ou outra, o meu corpo vai começar a reclamar. E quando ele começar a reclamar, lembra que eu falei anteriormente? Quando ele começar a reclamar, o que está acontecendo? Já tem uma lesão instalada. Não é que está começando a lesão. A lesão já está instalada. Porque é água mole e pedra dura. É o efeito no longo prazo, o efeito da continuidade. Fazendo daquele jeito, machucando, machucando, machucando. Então, é só evitar. Evitar o que a gente falou aqui agora, o que a gente mostrou, o que a gente demonstrou aqui agora. Eduardo, como é que eu faço então? Como é que eu faço efetivamente para prevenir isso? Bom, primeiro ponto, é interessante isso que eu vou falar, né? Parece meio óbvio isso, né? Mas assim, o primeiro ponto é querer fazer o certo. Eu quero fazer o certo. Eu quero ter o meu ombro
íntegro. Esse é o primeiro ponto, é querer fazer o certo. E muitas vezes a pessoa não está interessada em fazer o certo. Então, olha, o que eu estou falando aqui é forte, né? Mas é real. Eu vejo isso acontecendo no dia a dia. A pessoa não quer fazer o certo. Ela não quer fazer o adequado. Então, o primeiro passo é decidir. Quero fazer o certo, vou cuidar do meu ombro, vou entender tudo isso aqui para evitar essas situações. Esse é o primeiro passo. Depois disso, e tá, já sei, eu quero fazer isso, eu quero cuidar do meu ombro. Então tá, então eu vou entender o que deve ser feito. E aí o entender que eu tô falando é entender mesmo. Ó, se fizer esse movimento desse jeito, acontece isso, entender. Porque quando eu entendo, não é assim, é porque é porque eu sei porque o que acontece. Eu sei o motivo por trás. E eu não quero esse motivo, eu quero evitar isso. Então é entendendo. Eu sempre... é a minha forma de agir, né? Eu quero que as pessoas entendam. Não saia fazendo por fazer. Entenda exatamente por que é desse jeito. Por que o ideal é desse jeito. Por que esse jeito é o adequado. Ou por que aquele outro jeito é o inadequado. Então, entendendo. Então, eu já decidi aqui que eu quero fazer o certo e agora eu entendi como deve ser feito. Por que deve ser feito desse jeito? Para poder engajar mesmo. E aí é corrigir. Corrigir. Seguindo as orientações. Só corrigir. E seguir, ó. Seguir as orientações. Não inventa. Segue as orientações. Simples assim. Quero fazer um convite. É assim, ó. A gente viu aqui algumas posições que são nocivas para o ombro, que são lesivas para o ombro. Eu quero fazer um convite de experimentar, né? Experimentar fazer do jeito que eu propus. Só experimentar. Por quê? Quando eu sinto no meu corpo, eu já falei isso antes, né? Quando eu sinto no meu corpo, é uma outra percepção. Não é alguém me falando, não é o que eu li num livro, é o que eu senti realmente no meu corpo. Então eu quero fazer um convite para fazer uma experiência. Faça uma experiência de perceber como isso funciona no meu corpo. Qual é a sensação que eu tenho? Qual é a percepção que eu tenho? Escolhe um dos movimentos, um dos exercícios, né, que eu propus, ou a posição que eu mostrei, né, que normalmente a gente fica em casa ou que normalmente a gente usa dentro do carro, frequentemente. Experimenta. E aí você faz o seguinte, você me conta aqui, você comenta aqui, para eu saber, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar. Eduardo, mas eu acho que eu precisava de ajuda aí com relação ao meu ombro. Então sabe o que você faz? Você entra em contato com a gente. O telefone aqui da VIP, o DDD 19 de Campinas, né? 3252-5656 e o WhatsApp nosso é 998-159115. Conversa aqui, compartilha comigo para eu saber como é que foi ou entra em contato com a gente. Faz o seguinte, ó, curte. Quando você curte, você vai dar a oportunidade de outras pessoas também vir aqui assistir tudo isso que a gente conversou sobre o ombro. E aquela pessoa que você fala assim, cara, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então, compartilha com essa pessoa. Compartilha agora com essa pessoa, para ela ter a oportunidade de estar aqui ouvindo tudo isso. E se você não está seguindo ainda, tá de bobeira. Tá de bobeira de perder outros conteúdos bacanas assim como esse. Comece a seguir agora. E vamos cuidar desse ombro. Vamos fazer o que tem que ser feito da forma adequada para não correr risco desnecessário, risco de bobeira. Olha só. Faz, me conta, cuida desse ombro para ter longevidade no seu treino. Ou seja, para não ficar machucando, aí tem que parar, né? Machuca, para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses. Não. Vamos fazer o adequado, poder treinar e só ir melhorando força, resistência, alongamento, condicionamento físico para um esporte específico. Não é mesmo? Não é assim que é o melhor? Vem comigo, fica a dica. Valeu!